TV Artilheiro. Refira a postura, enfim, fazer com que esse jogo mude. O jogo já vai ser outro, porque a história de cada jogo vai ser outra, né? Vamos jogar fora de casa, vamos jogar em casa, contra adversários, né? Então, isso aí não quer dizer nada, isso aí são números. Então, para mim, não muda nada, né? Esse pensamento. Temos totais condições de vencer os nossos jogos, de jogar para igual. Então, a importância de sim, cada jogo vivenciarmos, né, com o nosso melhor, vivenciarmos com a nossa entrega total, para a gente realmente buscar uma pontuação melhor do que essa que tu passou, né, dos últimos 6 jogos, mas eu não vejo com toda certeza que não influencia nada esses números. O primeiro turno foi uma coisa, o segundo turno é outra, né? Então, é o momento que realmente define. Então, quem tiver melhor em todos os sentidos, né, emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente, taticamente, vai sobressair. Aproveitando isso aí, Ricardinho, não que te incomode, mas vocês ficam assim, sei lá, na resenha, conversando com os atletas, vendo essa questão da pontuação. Por exemplo, o Vinícius falou aí um dado, né, cerca de 44, 45, enfim, para se manter. Vocês pensam jogo a jogo, bacana, mas faltam apenas 6 jogos. Pô, o Ceará está com tanto, a gente precisa chegar até uma margem. Há essa conversa assim entre vocês? A gente sabe que ali 44, 45 pontos, né? Até hoje não teve nenhum time que desceu, né, com essa pontuação. Então, nós temos 6 jogos, precisamos vencer 2, empatar 2, ou vencer 3 jogos. Então, o importante é isso, a gente pensando, né, nos 6 jogos, né, nessa reta final, mas os próximos 3 pontos vão ser importantes, porque nisso, dependendo de outros resultados, consegue se distanciar e às vezes diminui essa pontuação, né? Então é vivenciar, saber a real situação nossa dentro do campeonato, de tabela. Então vamos em busca dos 3 pontos contra a Chape, depois nós vemos o que precisamos realmente, né, no restante da competição, mas o que a gente precisa mesmo, se a gente for olhar, é vencer as 6 partidas, sem depender de ninguém, né? É difícil, mas... então, por isso, a importância de tu se medir, de tu focar realmente no próximo jogo, né? Esses 3 pontos contra a Chape vão ser muito importantes. Depois a gente vê a sequência, a tabela, a pontuação, os jogos. Ô, Ricardo, só em relação a números, continuando nessa questão dos números, né? Se a gente pegar aqui o Bahia, é o 9º colocado com 43 pontos, está numa situação ainda que, se perder todos, pode cair para a Série B, né? E aí a gente pega aqui os últimos 5 jogos, do 9º ao Ceará, não, ao que está brigando ali, né? O Fluminense, o Cruzeiro, o CSA. Dos últimos 5 jogos, das equipes do Bahia para baixo, que estão brigando ainda para permanecer, para se dizer, está na primeira divisão no ano que vem, só Ceará e Fortaleza venceram 2 nos últimos 5 jogos. O Fortaleza venceu o Clássico e conta como, claro, uma vitória dentro desses 5 jogos, 2 vitórias. O Ceará, dentro desses que estão brigando, tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Ou seja, se conquistar a vitória contra a Chapecoense, segue no ritmo celery para se manter na Série A. Mesmo ainda pertinho da zona, e aí dentro desses dados que eu estou colocando, e é uma situação que, claro, se observa que o time está conseguindo fazer bons jogos e conquistar a vitória, vencendo a Chapecoense, dá para se pensar ainda o Sul-Americano? O pensamento segue ainda dentro dessa matemática que você disse, mais 2 vitórias ou 1 vitória e 2 empates para se manter. Qual o pensamento de vocês em relação a esses números? Eu pergunto, claro, particularmente para você, dentro desses números e ainda buscando uma situação melhor, ou primeiro é pensar realmente em se manter, Ricardinho? O primeiro ponto, com certeza, é se manter, né? O objetivo. Então, podemos, né, se conseguirmos uma vitória aí para 39 pontos, ao mesmo tempo, se as outras equipes que estão abaixo também vencerem, ficará numa mesma situação. Então, não tem como tu tentar imaginar muito além, né? Tu tem que, sim, cravar uma pontuação. Daqui a pouco, pelo número de rodadas que falta, o 17º
não consegue chegar mais na gente, aí realmente tu vai consagrar uma permanência e poder focar numa outra situação. Isso o campeonato vai nos dizer naturalmente, né? Então, acredito que o primeiro ponto é realmente focarmos nessa pontuação para permanecermos, fazermos a nossa parte sem depender de ninguém, né? E o quanto antes, melhor. O Ricardinho, isso ainda vai ser passado para vocês? Ou vocês já estão sabendo lá do que está acontecendo com a Chapecoense, alguns jogadores contundidos, quem vai jogar, quem não vai jogar? Já estão sabendo vocês, atletas? O professor já passou, né? Alguns jogadores lesionados, parece que eles estão somente com um zagueiro, né? De ofício, assim, ou que vinha jogando. Então, temos que, como eu falei na outra pergunta, nós temos que estar preparados para tudo, né? Se eles vão vir com uma linha de 5 atrás, no meio, ou 2 linhas de 4, 2 atacantes, como eles estão jogando, temos que ter toda a atenção e estar preparado para isso, né? Como eu falei, não podemos ser surpreendidos. E independente de quem joga ou não, quem inicie jogando ou não, tem jogadores de muito valor lá, jogadores que têm primeiramente o seu nome a zelar dentro de uma competição, então vão sempre querer dar o seu melhor, né? Independente se vem jogando ou não, se é da base ou não. Então temos que nos preparar para uma grande batalha, uma grande guerra lá. Somente assim nós vamos conseguir sair com algum resultado positivo. Ricardinho, só para a informação ficar 100%, é o seguinte: em 2007, o Corinthians foi rebaixado com 44 pontos. Em 2008, o Figueirense foi rebaixado com 44 pontos. E em 2013, a Portuguesa foi rebaixada com 44 pontos. E com 45 pontos já houve um rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi em 2009. O Curitiba, aquela briga com o Fluminense, que o Fluminense acabou no último jogo vencendo e rebaixando a equipe do Curitiba. O Curitiba tinha 45, o Fluminense tinha 46 pontos, então houve um rebaixamento com 45 pontos. Com 46, ninguém foi rebaixado, e com 45, só esse, nessa época, foi muito disputado. Não parece ser o caso desse ano, né, que a disputa está com uma pontuação bem menor, faltando 6 rodadas do que estava naquela época. Mas isso já aconteceu na Série A do Brasileiro. Em relação a esse jogo com a Chape, eu estava observando os resultados da Chape dentro de casa e observei o seguinte: com adversários diretos ali do Ceará, Cruzeiro e Fluminense, notadamente, porque estão ali atrás, a Chapecoense não perdeu em casa, ela empatou, quer dizer, tirou pontos dessas equipes em casa. Por um lado, tem um fato positivo, que o Ceará ainda vai jogar, então ele tem a condição de ganhar, e aí ele teria uma diferença em relação a adversários diretos quando enfrentaram a Chapecoense, mas tem um outro lado que o jogo, me parece, não será fácil. Isso demonstra que o jogo não será fácil, já que ela enfrentou esses adversários diretos do Ceará e tirou pontos deles jogando em casa? Como na primeira situação, né, da pontuação, isso a tabela e o campeonato vai dizer rodada a rodada, né, a pontuação necessária. Então, por isso que eu enfatizo nisso, né, da gente conseguir uma pontuação, de conseguir o quanto antes essas vitórias, porque ali na frente vai ser muito importante, até mesmo numa disputa, empata a pontuação, se tu tiver um número maior de vitórias, né, tu leva vantagem. E em relação, se nós formos olhar nisso, nós precisamos, nessas 6 rodadas, sermos melhores do que o Cruzeiro e Fluminense. Naturalmente, se formos melhores que eles, vamos alcançar outras equipes, né? Então, precisamos fazer aí uma grande partida. A Chape, como tu falou, não perdeu para eles, né? Para os nossos adversários direto aí hoje, jogando em casa. E realmente é muito difícil jogar lá contra eles, né? Eles conseguem impor um ritmo de jogo, dificultando, mas temos que nos impor, né? Temos que fazer, mesmo jogando fora de casa, fazer como se fosse a nossa casa, jogarmos o nosso jogo, né? Buscar a nossa melhor partida para se impor diante de um adversário difícil, mas tendo totais possibilidades de fazer uma grande partida e conseguir um bom resultado.
Ricardinho, o Ceará foi apenas uma vez ao interior de um estado brasileiro, já que Chapecoense mesmo é a única equipe entre os 20 que é do interior, mas foi visitar o Grêmio lá em Caxias, né? De alguma maneira, essa viagem um pouco mais longa, preocupa? Cansa mais? Algo assim, algum desgaste? Isso preocupa? O desgaste, mas desgaste normal. Nós estamos indo, né, 2 dias antes, né, o tempo que para tu poder recuperar da viagem, poder treinar lá, então isso aí não é desculpa, ou vamos estar todos muito bem domingo para poder desempenhar o nosso melhor. Show. Valeu. TV Artilheiro.